ser isto ou aquilo. Eu não sei o que quero ser. Eu acho que devia ser isto. Não, não, não. Eu acho que tens que ser aquilo. Ó jovem, O que queres ser? Vou ser isto ou vou ser aquilo? Isto ou aquilo? Isto ou aquilo? Isto ou aquilo? Boa noite a todos. A nossa convidada de hoje é natural do Concelho de Óbidos, é atriz e encenadora. Tirou a licenciatura em teatro pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha e, atualmente, está a tirar o mestrado em encenação na Escola Superior de Teatro e Cinema. Connosco, Jéssica Lopes. Então, olá Jéssica, obrigada por teres aceito o convite aqui para o nosso podcast. E gostava que começasses por te apresentar o teu nome, tua idade, localidade. Pronto. Diz-me. Olha, eu, Jéssica Lopes, agora estou a morar no Bumbarral, mas cresci no Vau. Sou atriz e encenadora ou aspirante a artista, porque na realidade não faço só teatro, também faço algumas colagens e etc. das artes visuais, porque formei-me em artes visuais no secundário. E pronto, tenho 23 anos, não sei se já disse. Ok, Acho que então está a apresentação feita. E agora iríamos passar para a tua história, ou seja, quando e como é que nasceu este gosto pela área do teatro, que hoje em dia acaba por ser muito comum e para algumas pessoas um bocado estranho como é que se pode fazer disto. Sim, porque pronto, agora está tudo muito formatado para telemóveis e para televisão, já quase nem cinema se vê muito, eu acho que há uma dependência grande da televisão. É difícil. Eu não te consigo explicar em que momento é que surgiu. Não sou aquela pessoa do clichê, ai, desde criança que quis fazer teatro, não, até porque, pronto, eu estou toda tatuada porque eu queria ir para artes plásticas, ainda quis ir para design, ou seja, sempre fui uma pessoa muito indecisa. Acho que nós, quando somos miúdos, é muito difícil nós escolhermos logo aquilo que queremos. Quando se vai para o 12º ano, então acho ridículo nós não podermos experimentar várias áreas para podermos saber, nós temos que escolher uma coisa. Escolhes uma coisa, tu nunca sabes o que é que vai acontecer na tua vida e o que é que tu queres seguir. Eu fui para teatro sem saber muito bem para onde é que ia. Na altura entrei na ESAD, antes disso ainda estive no Canadá, tive 4 meses lá. Pronto, eu fui para lá porque não tinha terminado o 12º ano, faltava-me uma disciplina e apareceu a oportunidade de ir para lá para trabalhar. E fui para lá e foi lá que eu percebi que realmente eu não queria só trabalhar, ir para casa, ou seja, ter um trabalho, casa, trabalho, e não ser uma coisa, não estar a fazer o que eu queria. Não era que eu não gostasse de trabalhar numa Aquilo. pastelaria, porque Claro. até me divertia, mas obviamente que não era aquilo que eu queria fazer. Queria ter gosto em trabalhar. Na altura inscrevi-me na ESAD, acabei o 12º ano, inscrevi-me na ESAD, antes disso fiz as provas para a STC. Na altura, por dizerem, pronto, se queres teatro tens que ir para a STC, eu não queria ir para a STC, eu sempre quis ir para a ESAD. Na ESAD é um sítio super pequeno, tu conheces quase todas as pessoas que estão na escola, vivi a faculdade ainda antes do Covid, e nós encontrávamos e vivíamos, havia uma comunidade, ou seja, todas as quintas-feiras saía-se à noite. Os miúdos saem muito mais formatados da escola e saem com a ideia que vão para a faculdade e vão fazer aquilo. E só aquilo na faculdade e aquilo que lhe disserem para fazer na faculdade. Todas as áreas, seja em teatro, seja em cinema, em artes plásticas, o que for. E acho que em todas as áreas, sem ser, há muita castração a nível da imaginação. Ou seja, nós somos, estamos a construir-nos, estamos sempre a ser castrados em certas alturas, por isto ou por aquilo. E eu na altura inscrevi-me e pus teatro em primeiro lugar, pus artes plásticas em segundo e achava que não ia entrar em teatro. E a ESAD é das únicas escolas que eu penso que ainda não faz provas para entrar. Mas praticamente todas as escolas de teatro ou que tenham teatro no ensino superior Sim.
têm provas. E eu acho que as provas podem fazer sentido, mas ao mesmo tempo a mim não me fazem sentido, porque, como é que eu ia te explicar? Uma pessoa pode não ter formação em teatro e pode querer experienciar fazer teatro. Claro. E tu vais para uma escola para aprender. Então, ao fazeres uma prova, que é uma prova para ver quem é que é bom, é logo uma castração, logo aí ao início. O não, que numa altura em que tu és mais jovem, custa um bocado. O não é garantido e o não vai aparecer bem. Já tive imensos nãos e acho que vou ter ainda muitos mais. Ainda nunca recebi um sim para fazer uma residência ou o que quer que seja. É muito difícil porque são milhares de pessoas e temos muitos artistas em Portugal e muitas pessoas a fazerem coisas. Mas eu acho que o haver as provas, a mim não me faz sentido. Mas isto é a mim. Claro, Pode é se o calhar teu mais ponto. tarde, pode se calhar Exatamente. mais tarde vir a fazer sentido, mas eu acho que não faz sentido por sermos tão novos. Ou seja, há pessoal que tem tipo 17 anos, que saiu da escola, acabou de entrar e quer entrar logo. Tirar uma licenciatura em Lisboa em teatro vai-te lançar muito mais, porque tu estás no sítio onde as coisas acontecem. Isso é certo. Ok. Mas ao mesmo tempo, pelo menos eu tive uma experiência muito boa e acho que em qualquer curso, isto é muito importante para quem vai para a faculdade, qualquer curso é feito pelas pessoas, ou seja, não é feito pelos professores, não é feito, é feito pelo aluno, pela vontade que o aluno tem de aprender. De outra forma, se tu não estiveres interessado em aprender, ou não estiveres interessado em fazer aquilo, em envolver-te naquilo, vai ser difícil tu conseguires aproveitar. Tu podes ter professores bons, professores maus, professores que motivem mais, mas quem faz o curso és tu. Claro. E eu podia ter aproveitado o curso melhor. Eu também, claro que não aproveitei o curso ao máximo. Nós, quando olhamos para trás, achamos sempre que nunca fizemos as coisas que podíamos ter feito melhor. Claro. Nós também temos a noção do que é que existe dentro do teatro, existe imensa coisa. Ok. É um mundo infinito, é um mundo infinito. Há muita coisa. E então tu vais descobrindo ao longo que fazes o curso, mas Sim, e agora que estás a falar do curso, eu por acaso aquilo que eu te queria perguntar também, ou seja, a licenciatura, queria que explicasses um bocadinho, se conseguisses, se foi uma licenciatura, ok, teatro é um curso muito prático, pelo menos a meu ver, na minha visão, mas queria que explicasses um bocadinho as unidades, pronto, curriculares que tu tiveste, pronto, queria que explicasses assim um bocadinho essa parte, e queria também, pronto, que na rampa, nos dissesses se, pronto, se tinhas tido estágio durante o ok. curso. Em relação ao curso, eu estive na ESAD e assim é importante que quando se vai para inscrever num curso e quer teatro, que se veja todas as escolas, ou seja, temos em Coimbra, teatro em Coimbra, que acho que é teatro e E educação, pelo menos, educação, acho que é é qualquer na coisa minha assim, ou escola, seja, sim. é mais virado para teatro e comunidade, digamos assim, está um bocadinho mais próximo disso. Temos a ESMAI no Porto, temos a STC em Lisboa e a ESAD. Há mais sítios, creio eu, Sim, não, mas também pronto, não aquelas sei. que tu conheces, Pronto, acabam. aquelas que eu conheço, e assim, depois também há muitas formações em teatro. Tu tens a ACT, podes fazer um curso profissional, tens outras escolas que podes fazer um curso profissional, por exemplo, a ACT costuma normalmente lançar pessoas, porque creio que tem alguma referência uma pessoa que normalmente faz castings, pronto, eu não vou referir porque não vale a pena, não tenho a Sim, certeza. claro. Antes de pensar para onde é que se quer ir, é muito importante ler as unidades curriculares, que é uma coisa que nós não sabemos quando vamos para a faculdade, é ir pesquisar, ver o que é que vamos fazer e depois perceber e se conseguirmos tentar algum contacto de quem está na escola, eu acho que isso é muito importante, ter a experiência de alguém que está na escola, se bem que a nossa experiência nunca vai ser igual à da outra, Claro. vai ser sempre diferente. Em relação a mim, eu tinha cadeiras práticas e cadeiras teóricas. Todos os cursos, nós é importante termos a teórica, porque sem a teórica não fazemos a prática, não é? E a prática também ajuda a teórica, ou seja, as duas completam-se. Mas eu, por exemplo, na ESAD, acho que é o único sítio que tem uma cadeira que se chama encenação, ou seja, porque o curso da ESAD chama-se teatro, é só teatro, ou seja,
teatro, é muita coisa. Enquanto, por exemplo, tu na STC tens o ramo de atores, o ramo de figurinos, tens vários ramos que tu podes escolher, tens vários ramos dentro do teatro, tu fazes uma prova para esses vários ramos. E na ESAD não, na ESAD tu vais para um curso de teatro, ou seja, maioritariamente é um curso de atores, mas é um curso que te dá a visão de todas as áreas que existem dentro do teatro. Pois também depende muito dos professores que se vão apanhar, porque Claro. há professores convidados que vêm, principalmente no terceiro ano. Nós temos, agora, ultimamente, tem havido uma experiência que é vir uma pessoa e fazem-se 2 projetos finais, porque as turmas eram muito grandes, e então vários convidados, por exemplo, há 2 anos, foi a Maria Gil, e aqui aproveito já para fazer a rampa, porque a Maria Gil foi quem me deu estágio. Eu fiz estágio no Teatro do Silêncio em Lisboa. Basicamente eu tive 6 meses num lavadouro a criar. Foi uma experiência para mim agridoce, digamos assim, porque eu queria ter acompanhado processos criativos e não, fiquei só a criar sozinha. E pronto, e continuei a criar sozinha, e só agora no mestrado é que estou a começar a criar com pessoas. Não é que, apesar de eu ter trabalhado com os grupos em Óbidos, não muda, não altera nada, é só que, sendo grupos amadores, há uma montagem muito maior do que com profissionais, ou seja, porque nós temos que pensar em praticamente tudo. Há pouca sugestão porque eles não têm a prática, não é? Então há pouca sugestão e tu tens que pensar nas marcações, é tudo muito mais pensado à linha, tenho que pensar para onde é que vão, para onde é que não vão, se entram daquela maneira, se entram de outra maneira, ou seja, é mais difícil decorarem, eu tenho que fazer esquemas para saber quando é que eles entram, quando é que não entram, para eu conseguir que no próximo ensaio eles consigam fazer as coisas direitas. Não é igual a trabalhar com atores que já têm Claro. formação ou bailarinos ou não sei quê. Mas a nível do curso e das unidades curriculares, sei lá, tens sempre um primeiro ano que é muito mais a Mais nível de teórico. texto e acabas por ter, pronto, vais à história mais antiga do teatro, Claro. aos gregos, etc. Essas coisas que são importantes, de onde é que vem o teatro, como é que apareceu o teatro, como é que evoluiu o teatro, ou seja, vais ao centro, vais ao torrão do que é o teatro. Pronto, o primeiro ano Teórico, texto, conhecer as teóricos, histórias. texto, história, etc. E depois também, pronto, eu quando entrei para a ESAD eu queria fazer performance, eu descobri a performance e era o que eu queria fazer. Nós podemos dizer que performance é gigante e quem for para teatro vai perceber que vai ser sempre uma incógnita, nós nunca vamos saber o que é realmente performance, porque ainda para mais pensarmos nas questões a nível da palavra, não é? Performance. Em inglês, tipo, performance, eles usam performance para qualquer Exato. coisa, Sim, ou sim. seja, cozinhar é uma performance, pronto, tudo é uma performance, então é muito difícil e é uma palavra que é um bichinho que está sempre aqui a questionar-se, é uma pergunta que eu faço e acho que toda a gente se vai fazer. Depois há quem tenha objetivos muito diferentes, quem venha porque quer fazer telenovelas, quem venha porque quer... Há pessoas que se vão descobrindo. Ou seja, eu achava que queria fazer performance, ainda fiz umas grandes parvoíces, que agora a olhar para aquilo era uma cagada, não é? Mas a escola Claro. é para errar. A Claro. escola é para errar e é muito importante que isto se perceba. Se há local para errar, e então em teatro, se há sítio para errar é na escola. Porque tu tens espaço para criar, tens espaço para aprender e o aprender, nós aprendemos a errar. Por isso, ou seja, nós evoluímos ao errar, falhar e tentar Claro. e melhorar e é um ciclo, pronto. Fazemos sempre um projeto final em cada ano. Os projetos foram todos muito diferentes, ou seja, no primeiro ano é um projeto, digamos, depende do que queiram fazer. No segundo ano fizemos uma espécie de comédia, eram textos do Michael Frayn. Então nós traduzimos, nós podermos traduzir os textos que nunca foram traduzidos e traduzirem os textos e fazerem, ou seja, toda a gente também contribui para a encenação e etc. Ok. É muito interessante. Teatro, história, depois corpo, e o corpo é muito importante, e nós começamos primeiro com aulas de interpretação, em que primeiros tempos é o toque, como é que tu andas, a noção do andar, essas coisas todas, porque um ator tem que ter noção como é que anda em palco, o olhar, Claro. como é que olha para a outra pessoa,
a sensibilidade, ou seja, um ator ou um encenador ainda mais, mas um ator tem que ter muita sensibilidade e muita escuta, tem que escutar o outro e escutar o que se passa à volta para poder conseguir agarrar, ou seja, se nós estamos numa sala de teatro e tocam um telemóvel e os atores e toda a gente ignora, é porque não estão a escutar, ou seja, tem Claro. que haver uma escuta. E nós temos que fazer yoga e aprendemos a fazer aquele ritual, depois no segundo ano já é uma coisa mais explorar a nível de, digamos, improvisação e conseguires ter um olhar sobre improvisação, pode ser uma improvisação guiada ou não, e a diferença é que numa improvisação não guiada tu não tens liberdade total, depois podem-te dar, por exemplo, tens que partir de um toque ou tens que partir de um empurrão, por exemplo, e tu vais partindo de certas coisas, é Ok. diferente. Por exemplo, agora eu uso muito a improvisação com, imagina-te que és esta pessoa que já entrevistámos, imagina-te que és essa pessoa e que estás em palco e tens que fazer dessa pessoa. E somos introduzidos também à Joana Craveiro, que vem do teatro documental e de Devising Theatre, que é teatro colaborativo, em português, ou de colaboração. E ela, todo o estudo dela vai à volta do 25 de Abril, da ditadura e etc. Está bem. Então, olha, vamos Acho que é avançar isso. porque isto agora já está aqui a ficar o tempo mais curto. Agora queria que partilhasses um bocadinho a tua experiência. Pronto, tu estás a tirar a mestrado em encenação, como já referiste, e queria que, pronto, tens aqui a comparação entre a licenciatura e o mestrado. Queria que contasses um bocadinho, pronto, a parte do mestrado, o mestrado em si, as cadeiras, as unidades curriculares que tiveste e se achas que vale a pena, ou seja, que é um acrescento à tua licenciatura. Eu acho que isso depende de qualquer pessoa. Depende do que, se a pessoa tem vontade de aprender, se a pessoa não tem vontade de aprender, se a pessoa acha, porque há muitas vezes o encanto de que o mestrado é uma coisa a nível teatro que tu vais para lá e vais criar e vai ser. E nem sempre é assim. Depois também tem níveis diferentes. Eu estou no mestrado de encenação, por exemplo, quem está no mestrado de artes performativas são pai 15 pessoas. O meu mestrado tem, neste momento, 2 pessoas, ou seja, o acompanhamento é totalmente diferente. Nós éramos 4, aliás, ainda somos 3, mas pronto. E, ou seja, para mim o mestrado fez-me sentido, e eu decidi tirar o mestrado durante a pandemia porque também não tinha que me deslocar tantas vezes e então ia ter uma unidade curricular presencial e prática, mas ia ter as outras online e isso a mim, enquanto quem vive aqui, fazer as viagens é menos complicado. Falando do primeiro semestre, é uma introdução também, porque pode vir pessoas de outras áreas, então voltas a fazer uma introdução ao teatro, ao que é encenar, perguntas-te o que é isso, é uma coisa instintiva ainda estou a aprender, e eu acho que o aprender é isso, uma pessoa só deve ir para um curso se realmente tiver vontade de aprender. Claro que se pode desiludir e depois não querer fazer e não ser aquilo, mas eu se pudesse estava a minha vida toda a estudar, o problema é que possivelmente não vou ter dinheiro para isso. Mas é verdade, porque eu acho que a escola é o sítio onde tu tens espaço para criar, espaço para errar, espaço para. E onde não estás Uhum. logo no meio e no capitalismo, e tens que criar em 3 semanas, tens que fazer um projeto, ou em um mês, 2 meses, isso é horrível. As coisas não ficam bem, não ficam Claro, não há aquela. compactas, não é? Pronto, e então eu acho que depende muito. Tu, quando vais para mestrado, tens menos cadeiras. Eu creio que tu, na licenciatura, temos cerca de 6 cadeiras ou qualquer Por coisa assim por semestre, sim. semestre. Nós temos 3 cadeiras por semestre. Podes ter mais, pagas mais e tens mais, mas tens só 3 e depois 2 são obrigatórias, uma é opcional. Eu, por exemplo, no semestre passado, eu fiz teatro e comunidade como cadeira opcional, por estar a trabalhar com os grupos, e isso abriu-me também os horizontes para muita coisa, ou seja, para perceber o que é teatro e comunidade, que eu estava completamente errada e que há montes de coisas. Apesar de eu não ter gostado da cadeira, porque era muito difícil de acompanhar as referências todas
as leituras eram em inglês e é super difícil. Mas tens muitas outras cadeiras, tens laboratórios de corpo, tens laboratórios disto ou aquilo. Por exemplo, eu este semestre escolhi fazer voz, por achar que a experiência que eu tive na ESAD não foi Não suficiente, foi? porque sempre achei que não conseguia cantar e pela primeira vez tenho uma professora que nos ajuda e que nos ensina a cantar, porque todos nós sabemos falar e também todos nós acho que conseguimos cantar. Uns podem ser mais afinados do que outros, mas também se treina. Eu canto mal, mas estou a aprender a cantar bem, ou menos mal, digamos assim. Pronto, mas eu acho que a experiência do mestrado é completamente diferente de uma experiência de licenciatura, porque na licenciatura, para já somos muito mais novos, ou pode haver pessoas mais velhas, mas maioritariamente somos muito mais novos. Acabaram de vir do secundário e entraram na licenciatura. Em teatro, isto é muito mau e para quem nos estiver a ouvir, acho que pensem mesmo nisto. Teatro e ser artista, nós temos que ser uns para os outros, não há competição. Não há aquele é melhor do que o outro, ou não pode haver competição. E eu acho que, por exemplo, a televisão e certos meios hum, impulsionam esse estado de espírito, essa competição. E eu acho que a competição de todos, e eu não sinto isso, por exemplo, no mestrado, não há competição. As pessoas estão ali para aprender e estão ali para Claro, conhecer outras pessoas. E o bonito é isso, é nós apesar de estarmos todos longe, quadradinhos, não é, no Zoom, há uma vontade de trabalhar com o outro e de querer criar com o outro. Então nós temos tipo 10 projetos, estou a exagerar, mas temos 3 ou 4 projetos com pessoas diferentes, porque queremos criar, porque queremos aproveitar aquele tempo para poder estar com aquelas pessoas e porque como há uma ligação entre cursos, principalmente entre encenação e artes performativas, tu acabas por querer conhecer as outras pessoas e querer trabalhar com elas. E a mim foi o que me aconteceu. Eu agora estou a trabalhar, pronto, eu não tenho 10.000 projetos porque quis-me focar a seguir, a terminar o projeto, quis-me focar numa só coisa, além de estar a trabalhar numa loja de material para cinema e teatro, quis-me focar, como é que eu ia te explicar, numa só coisa, num só projeto, para poder a minha atenção ser claro, focada naquilo. para ali, exatamente. Pronto. E eu estou a trabalhar com 2 raparigas de artes performativas e com 2 pessoas de produção. Ou seja, e essas ligações são ligações que se calhar não vão ficar por aqui, são ligações que possivelmente vão sair da escola e isso é que é o bonito. E é o que não acontece, por exemplo, na ESAD é muito raro acontecer essa ligação. E eu acho que Exato. não é só na ESAD, é mesmo tipo a nível de licenciatura, são raras as pessoas que saem com o aconchego, eu não sei como é que é Nos outras, mas naquela que tu nas tens outras, experiência, sabes que mas há, é há muito assim. pouco essa vontade por exemplo, criar um coletivo ou etc. Por exemplo, na ESAD há muito essa vontade a nível de artes plásticas e design, principalmente, há muito isso. Agora, em teatro, Acaba não por ser sinto que diferente. aconteça isso. Há pessoas que sim, há pessoas que continuam a trabalhar juntas, mas é diferente de criar um núcleo de pessoas ou um grupo de pessoas e pensar-se, queremos criar uma companhia ou queremos criar porque o shift também ainda é muito pequeno, ou seja, nós também ainda Claro, não sabemos o que é que queremos fazer. exatamente, ali é é Acho uma que nós idade muito nova. eu acho que nós até, não sei, eu acho que até aos 50 anos não vou saber o que é que quero fazer, porque estou sempre em dúvidas e a dúvida é muito importante, o ter dúvidas se quer ou não quer é muito importante, porque Claro. tu vais experienciar outras coisas e a vida vai dar outras coisas e aliás, para quem vai entrar na faculdade e para quem vai para teatro ou para artes, shift bem claro que é muito difícil sermos artistas em Portugal, é muito difícil termos apoios. Por acaso, Pá, agora a não pergunta que eu te ia fazer ia um bocadinho de encontro a essa, que era locais onde vocês podem trabalhar, ou seja, pronto, com toda a dificuldade que há atualmente, mas sítios onde. há quem queira fazer televisão e vá se inscrever numa agência. Atores, vamos falar de atores. Um ator é importante estar inscrito numa agência, eu não estou, ainda nunca calhou, e também ainda há muito o padrão da beleza, isso é muito difícil de contornar, ou seja,
Eu sou uma atriz que tem tatuagens, que tem piercings e isso é um entrave. Por isso, para quem vai, não façam antes. Eu também quis ir para a encenação, ou seja, o meu foco não é estar só em palco, é também estar fora do palco. A mim interessa-me ver o que está no palco e interessa-me criar para o palco. Tenho muito interesse também na parte técnica e então isso é diferente. Pronto, isto depois tudo depende, Em mas escolas também. mas podes trabalhar, podes ser professor, mas isso também te implica para seres professor universitário, principalmente, tens de ter mestrado, pronto, depois há muita gente a dar AECs, por exemplo, como não se safa da AECs, AECs pronto, Atividades é tipo, extracurriculares, sim. sim, fazer teatro nas escolas com os miúdos, dar aquelas unidades curriculares, mas também recebe-se muito pouco, tem que se descontar muito, ou seja, depois nós temos toda esta coisa da precariedade, não é? Então é muito difícil. Tu recebes X, mas tens que descontar imenso. Isso é Ok. muito importante ter-se noção, que é uma coisa que não nos ensinam na escola e que eu acho que nos deviam ensinar, que é como é que se faz uma candidatura, porque até hoje eu ainda não descobri como é que se faz uma candidatura. Eu faço as candidaturas, mas eu não sei como é que se faz candidaturas. Quais é que são os truques? Quais é que são as coisas? Quais é que são as palavras que nós devemos usar para conseguirmos ser escolhidos? E uma das intenções para ir para o mestrado foi também descobrir isso e descobrir isso com outras pessoas. Depois assim, podes ter a oportunidade de trabalhar numa companhia, por exemplo, há muita gente que acontece ir fazer o estágio e acabar por ficar a trabalhar Ficar lá. naquela Claro. companhia. Há muitas opções. Depois N há coisas, pessoas mas que vão pronto, para queria que fora. desses aqui algumas Por exemplo, opções para que percebam. eu acho que é muito importante, por exemplo, há pessoas que vão agora, etc. Não sei até quando é que está aberto, mas está uma candidatura da Gulbenkian aberta para fazer estudos fora do país. E se as pessoas conseguirem, é muito importante, porque essa ligação ao como é que se faz teatro nos outros países é muito importante. As pessoas, principalmente aqui, não têm o hábito de ir ao teatro. Como não há teatro aqui, digamos Claro. assim, a não ser teatro amador, como não há uma formação de públicos, as pessoas não vão ao teatro, não vão ver o que há e as várias áreas. E isto é muito importante. Para quem vai para a faculdade, ver. É muito importante ver e ver os mais variados coisas que Tipos de existem. teatro, exatamente. Ir ao teatro é importantíssimo e nas Caldas é um entrave, porque temos que ir para Lisboa, mas faço Sim, assim, um aqui na, milheiro, na Zona Oeste acaba por ser muito. mas um milheiro tipo, todos os dias metem 1 euro no milheiro e ao fim de semana metem-se no autocarro para ir a Lisboa ver uma peça de teatro, pelo menos uma por semana. Eu não fiz isso, mas eu acho que é muito Sentes importante. falta disso? Sinto muita falta e ir ao teatro é muito importante e acho que acima de tudo é porque ver para perceber o que é que nós queremos também fazer, não é? Claro. E, Pronto, e, e essa- diz isso, ah, desculpa. e assim, um artista, e hoje em dia já não é que não se inove, mas claro que nós temos de descobrir a nossa pólvora e descobrir qual é que é o nosso impulso, mas nós somos muito influenciados e é quase impossível. Nós temos uma história da arte não é, gigante. E eu acho que as referências são muito importantes para nos inspirarem, mas também é importante descobrirmos o que é que nós queremos. E é muito bom que não nos inspiremos só lá fora, ou Claro. seja, nas pessoas de fora. É bom termos referências de cá. E eu, felizmente, tenho muitas referências de cá e muitas pessoas que são importantes. E eu acho que uma coisa essencial para quem vai para teatro, ou para quem quer ir para teatro, é ir ao teatro. E eu, por exemplo, eu não tinha ido ao teatro, ou fui muitas poucas vezes e fui ver assim coisas muito comerciais, digamos assim, é ver as programações dos teatros. E agora ainda mais temos a opção de estar em qualquer parte do mundo e poder ver uma peça. Peça. Mas eu posso dar algumas referências. Acho que temos Teatro Nacional Dona Maria, temos o Teatro São Luís, Teatro São Jorge, no Porto, Teatro Meridional, Teatro do Vestido,
Esse não tem bem programação, mas mais. Pronto, há muita coisa. Há muitos Ok, há muito, sim, teatro também da já deste garagem. aqui. Sei lá, Teatro da Garagem também, que é de um professor lá da escola. Teatro. Já deste aqui muitos bons exemplos. Sim, mas queria falar de um de Viseu que tem uma programação incrível, que me está a escapar o nome, mas que é da Patrícia Portela. A diretora é a Patrícia Portela. Teatro do Viriato, também é uma Ok, boa referência, sim. está bem. Olha, Jéssica, acabaste por responder aqui às últimas duas perguntas que eu te tinha para fazer, que é como é que deve ser o perfil da pessoa, portanto, o teu perfil, como é que deve ser o perfil de uma pessoa que queira seguir teatro. Acabaste por agora com este bocadinho, a falar um bocadinho sobre isto, e o que é que dirias ao jovem que quer seguir esta área? Acabaste por responder mesmo agora no fim, que é Pois, eu acho que é ir ver e perceber. E eu aquilo que acho se pode. que, sim, eu acho que é muito. Vejam teatro e não vejam só. Claro que uma pessoa pode querer ver teatro e está a voltar à televisão o teatro, digamos, o teatro de revista e etc. Mas não é só isso que existe, existem muitas outras coisas. E o que acontece aqui é que há pouco conhecimento do que há. E há uma Claro, coisa que, por exemplo, aos sábados passa na RTP2, que é RTP Palco, e que está disponível na RTP Play, e que podem ver peças de pessoas que estão e perceber, porque assim, ver, mas também o teatro tem toda uma coisa que é, se tu não vais ver numa sala é muito diferente de ver em claro, casa. não é a mesma coisa, sim. O ver e é assim, é perceber se querem ser atores de palco, e claro que podem ser atores de televisão ou atores de cinema, mas perceber se o teatro também é uma coisa importante, porque o ir para palco é completamente de ser filmado, é muito diferente, é muito diferente. Por isso eu acho que é o também pesquisar, é importante. O conhecer Sim, o bacana. conhecer. Também já estou numa altura em que se calhar estou um bocadinho obcecada com o conhecer e com o pesquisar e as referências e etc, porque já tenho um shift diferente. Claro. Na altura fui por impulso, também podem ir por impulso e à procura, que eu acho que isso também nós Sim, também existe e que depois, exatamente. não, eu fui assim, ou seja, eu fui sem saber para onde é que ia, e eu acho que isso também é importante arriscar e perceber, pronto, depois Ok. vai-se percebendo, se não quisermos aquilo também somos novos e podemos mudar de curso, não é por aí, se calhar tem um problema que tens que pagar um bocadinho mais ou tens de trocar, mas pá, eu acho que é ir à aventura, Faz parte, e exatamente, eu faz acho que parte. é ir à aventura, e E é assim, cada não. vez mais comum. Sim, e é assim, também é importante, pensar-se que se quer ser ator, ter-se formação, porque nós somos levados e imensamente atropelados por pessoas que não têm formação e que fazem telenovelas, por exemplo. Eu acho que isso é uma ofensa à quantidade de pessoas que Têm formação na área tiram e não têm conseguem formação e não conseguem ter a sua oportunidade. Mas também é importante ter esse shift e não perder o foco de tentar e ir sempre tentar. à luta. E tudo o que é artes eu acho que o mais importante de tudo é nós termos vontade de criar. Acabou. Só nós termos ideias e pô-las em prática, desculpem a expressão, mas cagar no sistema. Cagar Sim, no sistema. Criar porque quero criar, porque perdeu-se muito isso, não é? Nós olhamos para os anos 70 e o pessoal criava porque queria criar. O Andy Errol conseguiu uma fábrica para pôr lá o pessoal a trabalhar. E isso é, sei lá, acho que, por exemplo, quando eu li o Apenas Miúdos da Patti Smith, foi um shift, realmente ter vontade de criar, não é? Todas as pessoas, pronto, isto depois também é todo um outro mundo e uma claro. fantasia que existe a nível artístico, não é? Porque depois é muito difícil ser artista e é muito difícil criar. Há alturas que tu consegues criar muito, há alturas que não tens ideias, isso é toda uma luta interna, por isso preparem-se o coração e a cabeça para muitas emoções e muita vontade e às vezes desilusões, porque é Porque perfeitamente faz normal, parte, exatamente. mas não perder o foco, ou seja, se nós queremos fazer uma coisa, não perder o foco só por causa da crítica do outro, ou muitas vezes nós temos críticas que não são propriamente boas, não é? Ah, mas às Destrutivas. vezes mas às vezes essas críticas não são Pode- construtivas, é conseguir Exato. distinguir o que é construtivo e o que é que não é. O que é que me interessa? Interessa-me a quantidade de pessoas
que me veio dizer que o espetáculo estava bom por isto e por aquilo, ou interessa uma pessoa que, só aquela pessoa que disse isso não é teatro porque não Claro, tem... faz parte. Acho que é muito por aí. Pronto, e eu queria só aproveitar aqui o meu tempo de antena, já que estamos aqui em Óbidos, para as pessoas irem ver também, conseguirem ver, e gostava muito que os grupos de teatro amadores não perdessem o foco, apesar de não saberem com quem é que vão ficar ou como é que vai ser, não perderem o foco, porque e que é importante formar públicos. Eu gostava imenso que viessem artistas criar com a comunidade aqui, porque eu acho que seria mesmo importante, seria mesmo giro poder-se fazer um projeto em que se criasse com as pessoas daqui, sobre as histórias daqui, e acho que criar... Salvar a cultura. Não, salvar a cultura e querer fazer para aqui, para as pessoas. Claro, para a comunidade e... Para a comunidade, porque as pessoas estão muito longe e depois têm uma ideia muito errada das coisas, porque, pronto, nem toda a gente, mas muitas vezes têm a referência só das telenovelas ou da televisão, dos programas da manhã ou não sei o quê. E esquecem-se que... E esquecem-se do que há. E não existem. O teatro tem tantas variantes que o teatro é como se fosse uma raiz, tem imensas ramificações, não é? É uma árvore, tem muitas ramificações e Claro. muitas formas de trabalhar, muitas formas de... Há uns que trabalham só texto, há uns que criam a partir de qualquer coisa, há outros que vão sobre histórias de pessoas, há o teatro de repertório, que é fazer peças de outras pessoas. Ou seja, há um leque de variedade que às vezes as pessoas não conhecem porque não apostam nesta vertente do teatro. Há tanta coisa que fecharmos numa ideia de que ser artista ou ser atriz tem que ser conhecido, é uma má forma de começar, por exemplo, quando és miúdo, é uma má forma de entrar para a faculdade com esse foco. Porque acima de tudo... A faculdade é para a gente se divertir, acima de tudo, conhecer pessoas, poder conhecer, porque viver a faculdade é também conhecer pessoas e beber copos, mas acima de tudo, a nível artístico, é poder criar sem ter barreiras, ou seja, tu podes ter um espaço para criar, podes ter salas para criar, porque depois disso, meus amigos, é muito difícil ter um espaço para trabalhar. Ninguém vos dá um espaço para trabalhar, claro. Por isso é muito difícil. Então é muito importante aproveitarem os cursos, façam coisas, aproveitem novas. Pelo menos o espaço da escola, aproveitem o espaço da escola. Pá, não está a ser fixe aquela cadeira, vou criar o que me apetece, vou fazer o que me apetece. E façam. Claro. E há festivais só de escolas, a ESAD faz o Ofélia, que é para o pessoal também poder ter espaço para criar. Participar em coisas novas, que é muito importante. Eu vou participar no Ofélia também. E eu acho que é isso, acho que é tipo pesquisar também, perceber quem é que está no meio, procurem, pesquisem e acima de tudo também sigam o coração, acho que isso também é muito importante, seguir a intuição, não é bem o coração, é a intuição. Ok. Seguir a intuição. Olha, Jéssica, terminou. Obrigada pela tua participação aqui connosco. Obrigada eu. E a quem nos está a ouvir, até ao próximo podcast.